Salve aí, rapaziada, esse é o Falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campani, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, há uma semana atrás, exatamente na quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta, tá? Não sei se eu vou subir o vídeo editado hoje, mas muito provavelmente. Eu participei de uma live lá no canal do Zé, do Verdão MVVC, com o Mauro Betting, cara. E eu tinha prometido para vocês, né, trazer aqui a live e os conteúdos da live, né, tal como foram. Vão lá no canal do Zé e assistam a live com o Mauro Betting, foi excelente, maravilhosa. É um cara que, cara, fala muito bem e tal, enfim, né? É um Marubete, né? Um gênio, né, cara? O mago das palavras. E, cara, eu vou editar a minha participação na live e trazer aqui, junto com esse vídeo. Por isso que eu tô fazendo essa introduçãozinha, só pra vocês saberem do que se trata. Porque eu não queria jogar assim de uma vez, né? Então, assistam o vídeo. Ficou muito legal a minha participação lá. A participação de todo mundo ficou muito legal, enfim. Cara, e eu queria trazer pra cá, pra vocês verem a minha participação, pra vocês virem a minha participação, certo? Então assistam, eu acho que ficou legal, acho que fiz perguntas pertinentes, então, fiz uma pergunta só na verdade, fiz uma pergunta pertinente lá e ficou bacana. Beleza? Era isso, rapaziada, um abraço a todos, fiquem agora com a live do Mauro Betting e avante palestra. Mauro Betting. Boa noite, Mauro, dê suas considerações iniciais aí, cara. Ô, velho, eu que agradeço muito, se eu não derrubar tudo aqui, que eu já quebrei minha haste, deixa eu tentar ficar menos torto possível aqui, que eu já quebrei minha haste lateral. Eu tô aqui em pé, mas sentado, claro. É um baita privilégio estar com vocês aqui. Já mudei o dia do papo, já mudei o horário. Vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que a Mama não está tão bem, mas eu estou melhor porque estou entre palmeirenses. Claro que no meu caso específico, aí, há 30 anos como jornalista, por ser palmeirense há 53, às vezes tem uns problemas que são naturais. Eu brinco, falando sério, que a minha mãe, Dona Lucília, é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, que me arranca a orelha e talvez por isso que tenha ficado careca, me arrancava o cabelo porque ficava me xingando. Aliás, para dizer bem claro, o pessoal está perguntando, não é da mesma fábrica. A minha barbicha digamos, é orgânica, é raiz, e o cabelo é comprado, mas é meu. Eu tenho nota fiscal de todos os fios. Você pagou, é seu, Mário, acabou. Paguei, tô pago, bonitinho. Eu cheguei a fazer uma época permuta, mas tá tudo pago, tá registrado, imposto de renda, tudo bonitinho. O cabelo é meu, tá? Pode falar que eu sou careca, pode falar que eu sou periquito, pode falar qualquer coisa. Eu só não é que não admito. Eu não gosto muito quando falam que eu não sou palmeirense. Pode até falar que vocês, eu acredito que sejam mais palmeirenses do que eu, outros são menos, mas você ficar comparando o tamanho eu sou mais. Aqui, sei lá, você tá fazendo a festinha de aniversário pro seu filho. Eu amo muito mais o meu filho do que o seu, porque o senhor lhe dá uma festa de $300 mil pro meu filho quando tinha 15 anos. Cara, não é por isso. Né? Eu amo mais a minha mulher que você na sua. Eu amo mais a minha mãe. Velho, não é competição. Ninguém é mais palmeirense ou menos palmeirense. Todo mundo é palmeirense. Uns mais, outros menos, mas não é eu que vou falar para você. Agora, a coisa que eu detesto, outro dia eu saí quase no braço do que é possível com um ouvinte lá na Jovem Pan, o cara falou, teu pai se era palmeirense. Claro. Mas você não sabe. Cara, na boa, eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Até porque não tem preço você pagar para ser palmeirense. A gente faz, não é só de graça, a gente faz com o maior amor do mundo. É um amor incondicional. Eu nasci amando meus pais, nasci amando meus filhos que nem existiam, e nasci amando o Palmeiras. E comemos, não tem coisa mais gostosa do que amar o Palmeiras. É tudo, como dizia meu avô, Mauro, é tudo farinha do mesmo saco, socada no mesmo pilão. É isso mesmo, é tudo farinha das melhores italianas para fazer pão, para fazer pizza. Até nessa quarentena aprendendo a fazer pizza, desde que, claro, não seja português. Ele estava ouvindo, então dê sua boa noite aí, Campana. Bom, boa noite, Mauro. É uma honra falar contigo, Campana. Cara, te admiro demais. Para provar que eu admiro, né, não é falando, não, né, que eu sou fã e tal, mas eu sou fã mesmo. Tem alguns livros seus aqui, ó, certo? Acompanho mesmo você há muito tempo. Inclusive, aqui a gente fez uma live com o Osmar, e o Osmar fazia aniversário no mesmo dia que o meu pai. O Mauro Betting faz aniversário no mesmo dia que a minha cunhada, dia 2 de setembro. É mesmo? Sensacional, meu filho quase. O meu Luca é do dia 3. Gente boníssima. Maurão, eu queria te falar uma coisa primeiro. Quando te falaram que você é careca, fala o seguinte, a maioria das pessoas que é careca, como nós assim, são porque tem muita testosterona, né? Então, acaba caindo o cabelo. Então,
Deixa pra lá. É isso, não tenha dúvida. E também é o seguinte, o cérebro vai crescendo tanto, com tamanho conhecimento e capacidade, que os folículos capilares não caem e acabam ficando. E como eu sou meio esquecido, também eu vou esquecendo o cabelo pelo caminho. E como eu já tenho uma idade mais provecta, né? Eu lamentavelmente sofri os 16 anos e quase 9 meses da fila também. E é fato, cara, começou a cair meu cabelo durante a fila. Foi em 1988, né? É claro que depois que a gente teve as vias lácteas da Parmalat, mesmo assim continuou caindo, mas essa é uma outra história, mas realmente começou a cair durante a fila. Normal. Ô, Campana, pode começar com as suas perguntas ao monstro Bet, velho. Eu quero começar a pergunta fazendo a pergunta mais ou menos do que a gente está fazendo aqui, né? Porque, Maurão, em 2006, uma boa parte da nossa torcida, meio que irritada com a imprensa, né? Resolveu criar uma coisa chamada mídia palestrina, certo? E hoje até você, o Gabriel Amorim, aliás, um abraço pro Gabriel, cara, que é um cara gente boníssima, já troquei várias ideias com ele, o Guilherme Simati, enfim, o Alex Miller, criaram, inclusive, o nosso palestra, né, tal, enfim, deixa isso daí para depois. E o que acontece? A minha pergunta é o seguinte, como que vocês recepcionaram isso, né, como mídia, né, porque foi um movimento, tipo assim, quase natural, porque a torcida palmeirense sempre se sentiu meio destratada pela mídia em geral, certo? Pode ser mania de perseguição, verdade. Enfim, podem falar o que quiser, mas a gente acha que é sim. E eu quero saber o que você acha como palmeirense, cara, disso daí. E a pergunta é excelente em todos os sentidos, Campana, pelo seguinte, o palmeirense, que aqui vos fala, Mauro Betti, muitas vezes detesta o jornalista esportivo Mauro Betti, que tenta ser isento, tenta ser imparcial, tenta ser objetivo, e porque eu quero que eu mesmo vá para o inferno. Enfim, então, eu me irrito com eu mesmo, né? E não é só como falando do Palmeiras, bem ou mal, enfim, o que acontece, tá? Então é o seguinte, e aí histórico, tem o livro do professor Campos, que até lamentavelmente faleceu, e era São Paulo, não é palmeirense, que conta os primórdios da construção do Palestra Itália, antes mesmo da fundação em 14, e como a imprensa tratava o Palmeiras, às vezes sem dar a escalação dos italianinhos, né? Você vê como o Palmeiras sofreu. E tem coisas absurdas, por exemplo, o Estadão de 9 de novembro de 33, depois dos 8-0 do Palestra Itália contra o Corinthians, o Estadão mais fala mal do Corinthians do que elogia o Palmeiras, que meteu 8-0. E fala que o jogo não foi bom. Foi 8-0, a maior goleada da história do derby, e fala que o jogo não foi bom. Até aquele 7-1 que o Palmeiras meteu no Flamengo, que também colocaram o jogo. O Flamengo joga mal e toma 7. 7. Por exemplo, tem o famoso 3 gols do Paulinho, o primeiro derby do grande Julinho Botelho, foi 4-0 para o Palmeiras. O Palmeiras estava, então, foi a maior fila do Palmeiras, o maior jejum contra o Corinthians de quase 8 anos, de 51 a 59, né, o final de 58. A manchete, se não me engano, da Folha da Manhã era Corinthians perde por 4-0. É como se o Corinthians estivesse enfrentando o time de Plutão. Não, o Palmeiras que ganha, velho. Aliás, um dos erros da imprensa, tem um dos meus livros aqui, falando dos meus 20 livros, aí são 9 do Palmeiras e de palmeirenses, outros 20 livros, e escrevendo mais do Palmeiras. Estou escrevendo a biografia do César Sampaio, do Luiz Pereira, do Zé Roberto e outros que eu posso falar, do Amaralzinho também, gente que esteve no Palmeiras, é bandeira do Palmeiras. Cara, é um livro que eu falei é verdade. Em 2003, aliás, no dia que o Palmeiras meteu 2-0 no Marília e encaminhou o acesso à Série A para 2004, à tarde, em Rio Preto, a seleção brasileira olímpica, dirigida pelo Ricardo Gomes, enfrentou o Corinthians. E a manchete da Bandeirantes, onde eu ainda não trabalhava, eu trabalhava na época na Record, era assim: Corinthians perde para o Brasil por 2-0. Cara, isso não existe. A seleção está acima do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, todo mundo. Não é o Corinthians que perde, mas é assim, vira o Corinthians que perde, o Corinthians que ganha, o Corinthians que empata, né? Então é errado. E o Palmeiras sofreu isso. Tem um pouco de mania de perseguição nossa, mas também não é gratuita. Por essas e por tantas outras historinhas que a gente vê. Então o surgimento da mídia palestina tem algumas características peculiares do Palmeiras, como tem do São Paulo, do Cruzeiro, todo outro time. Primeiro, o consumo do palmeirense de produtos como esse cultural. E aí eu posso dizer, dos meus livros, dos meus documentários, se Deus quiser, talvez ainda saia esse ano A Conquista da América, de 99, o terceiro documentário oficial que eu dirijo, junto com a Marcelinha Coelho. É um filme que conta a história da Libertadores de 99, mas de todas as outras Libertadores pregressas. Então, desde a derrota do vice-campeonato em 61 para o Penharol no Pacaembu, a gente conta a história, está bem bacaninho, o filme está em fase de finalização. Mas, enfim, o Palmeiras tem essa coisa de consumir, e aí eu falo, de todos esses livros, que alguns que vocês mostraram, que tem dos 12 grandes brasileiros, os mais vendidos quase sempre são os do Palmeiras, mais do que o Flamengo, mais do Corinthians, do que São Paulo.
porque é um torcedor muito ávido, é um torcedor que tem um bom nível sociocultural e até econômico, às vezes, para pagar, Sim. e que é extremamente exigente. A gente é corneteiro. Aliás, o termo corneteiro surgiu no início dos anos 60, ali na frente do clube, na rua, hoje Palestra Itália, então Turiaçu, havia uma indústrias corneta, o pessoal na hora do almoço saía cornetando ou criticando o Palmeiras, a diretoria, o time e tal, virou um termo palmeirense que foi para todo o Brasil. Hoje você ouve em todo o Brasil você está cornetando, né? Então, assim, é característico do Palmeiras. O Palmeiras, a princípio, está 8-0 porque não está 9-0. Estamos perdendo de 1-0 para perder de 10. Diferentemente do Corinthians, não é porque a gente é melhor, é porque é diferente. No Corinthians, a princípio, todo Aribazão é um Rivelino, né? E no Palmeiras, não. Todo Ademir da Guia é um Max Pardalzinho. Então tá errado. Então, assim, não é que tá errado, é nossa característica. Então o palmeirense tem muito disso. E o trabalho da mídia palestrina, eu falo desde 2006, e continuo falando, até porque desde 2017 a gente tem esse projeto Nosso Palestra. Cara, é muito legal. Até o Nosso Palestra, digamos, não nada engraçado, como, por exemplo, o meu timão, que são... Aliás, os donos do meu timão, um querido colega como o Rodrigo Vecino, é que nos inspiraram a fazer o Nosso Palestra. E falaram, pô, o meu timão é praticamente sozinho. A mídia corintiana é praticamente só o meu timão. E o Palmeiras não, a gente tem mídias excelentes. O Nosso Palestra concorre entre elas, né? É uma das que são mais feitas por jornalistas, ou só jornalistas, ou que já tinham um certo nome. Então tem uma pegada um pouco diferente. E também polêmica por conta disso. Mas, enfim, o que é muito legal é isso. A mídia palestrina é muito boa e eu, muitas vezes, entendo mais do Palmeiras, ou, sobretudo, tento entender mais do palmeirense, exatamente acompanhando e vendo o trabalho muito bom da mídia palestrina. Não estou nem falando do nosso trabalho no Nosso Palestra, mas é um trabalho muito consistente e muito bom. E o que vocês estão fazendo aqui, que, na verdade, o que a gente está tendo aqui agora, e o que é muito legal em termos de democratização do acesso à informação, à opinião, o que a gente está fazendo aqui era um programa de TV, um podcast, um programa de rádio antigamente. É um programa que a gente junta. Ah, mas é só torcedor. Na boa. E por isso que eu falo sempre que até um curso agora, o Food Summit, feito pelo queridíssimo Getúlio Vargas, tem uma palestra minha que está online e gratuita aí. Cara, só consegue ser jornalista esportivo e, sobretudo, comentarista esportivo quem ainda continua sendo torcedor. Porque ninguém entende mais do próprio time do que o próprio torcedor. Já falamos aqui, ninguém é mais palmeirense ou menos palmeirense, mas todos vocês, se bobear, sabem muito mais de Palmeiras, ou o que é ser palmeirense, como o corintiano sabe, o flamenguista também, ainda sendo torcedor. Não acompanhe jornalistas que, primeiro, deixam de torcer, embora tenha casos brilhantes, que dizem que torcem para o Dom Pernil Santa Coloma de Andorra, para o Coronel Bolognese, para o 31 de abril de Presidente Módio. Não. Eu admito o cara não abrir o jogo, não sair com a camisa do time do armário segurando. Ok. Mas inventar time ou deixar de torcer, você pode trocar de tudo, de cabelo, de partido, de casamento, de tudo. Mas não pode trocar de time. Por mais que ele te cornete, te sacaneie, você nasceu palmeirense. Não é que, até mostrando agora o livro Um Dia que Me Tornei Palmeirense, que é o primeiro dos 9 livros que eu fiz, eu brinco que esse é o meu primeiro livro de ficção, porque não tem o dia que eu me tornei palmeirense. Eu nasci palmeirense. O dia que me tornei palmeirense é quando eu fui concebido. E convenhamos, ninguém quer saber detalhes sobre a minha concepção, né? Ô, Mauro, o nosso termômetro aqui são os comentários, e o pessoal tá amando aqui, cara, que legal. Obrigado, gente. Inclusive falaram pediram para perguntar para você se o Daverson e o Borja ajudou você a perder cabelo. Cara, eu perder um pouco de dinheiro e sono quando eu fui recepcionar em fevereiro de 2017 o Borja chegando no aeroporto de Cumbica. Você fez isso mesmo? Eu achava que era piada. Não, velho, quer ver? Procura aí, a Jovem Pan, direto lá no Spot de discussão. Tá aí a prova, tem imagem lá. Eu até fui gravar, mas eu já falei, deixa eu botar primeiro no meu Instagram para ninguém me encher o saco. Porque é o seguinte, e é o que eu explico, além do mais. Primeiro, é o jogador mais caro da história do Palmeiras, pior custo-malefício, né? Ok, junto com o Carlos Eduardo depois, essa é uma outra história. Mas assim, era o cara, tinha sido campeão da América, era o cara da América, eleito pelo país do Uruguai, o jogador da América, mas a gente precisava de um centroavante, ok, né? Tinha dinheiro, não para gastar tanto, mas tudo bem. Mas eu falo sempre, aquele dia eu não fui recepcionar o jogador mais caro, caríssimo da história do Palmeiras. Um futuro ídolo que, infelizmente, não foi embora em 2018, na campanha do Campeonato, não do Brasileiro, mas em todo ano foi artilheiro do Palmeiras. Sim. Mas assim, eu fui recepcionar eu e o meu filho caçulo Gabriel. Por quê? Porque desde que o Allianz Parque foi inaugurado, eu tive a honra de ser o mestre de cerimônia lá no Dia da Bandeira de 14. Muito da hora. Até naquela época, eu só tinha ido a 3 jogos do Palmeiras no Allianz Parque com meu filho. E desses 3, eu teve que ser no intervalo que eu tinha que voltar para a TV para apresentar alguma coisa no esporte interativo. E outros jogos em que eu não estava
ou comentando pela TV, pelo Esporte Interativo, ou antes pelo Fox Sports, ou antes pela Rádio Bandeirantes, e depois onde eu estou hoje ainda na Jovem Pan, continuo no Esporte Interativo, dificilmente estava com meu filho, até porque ele mora na casa da mãe dele, meus 2 filhos, né? Então, cara, eu tinha pouquíssimos momentos em jogos de comemorar um gol, comemorar o Deca, comemorar a Copa do Brasil. Eles estavam no estádio, mas estavam com um amigo meu, Jaiminho, que dirigiu o 12 de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, meu primeiro documentário. O jogo da Chape em 2016, eu estava com a minha linda mulher de olhos e coração verde, e com a minha mãe e com a filhotinha dele, a maravilhosa palmeirense também. Então, assim, eles não estavam juntos comigo na hora do Praz bater o pênalti, na hora da volta olímpica em 16, no jogo contra o Vasco, eu estava comentando pela Jovem Pan, depois do Borja ter chegado em 18. Eu estava na cabine, em rádio, televisão, trabalhando. Então, a única coisa que é ruim do meu trabalho há 30 anos como jornalista esportivo é não estar nesses momentos com os meus, né? Então, assim, eu, ao recepcionar o Borja, a ideia do meu filho, falou, porra, vamos acordar às 4h30 da manhã e recepcionar o Borja e voltar? Vamos, maravilhoso. É como fazer um gol, é como era o... Quer dizer, não é a mesma coisa, mas enfim. Mas para mim, que sou tão carente de ter o meu filho abraçado na hora do gol, de xingar o coitado, o Max Pardas não merece, mas xingar o Wesley. Aliás, vou contar aqui. Wesley. 2014. Eu até gosto, o Chico foi um puta jogador, mereceu estar na seleção brasileira, jogou demais no Santos em 2010, mas no Palmeiras em 14 estava aquele horror. É o pior time que eu vi na vida do Palmeiras. Aliás, de todos os rebaixados, é o pior time. Nem o Corinthians de 2007 é tão horroroso quanto o Palmeiras de 2014, mas tudo bem. Horrível. E falo com dor no coração, até porque uma das coisas absurdas que eu fiz enquanto palmeirense / jornalista, ou mais palmeirense que jornalista, eu, ao todo, fiz 7 pré-eleições para o elenco do Palmeiras. Então, 4 vitórias e 3 derrotas, ou 4 classificações e 3 eliminações. Então, assim, nenhum outro cara fez isso, não só no Palmeiras, não no time. Não é que eu estava lá no vestiário, mas eu fiz o texto, eu fiz o roteiro, enfim. Ideia minha, ideias de amigos, ou da comissão técnica ou diretoria do Palmeiras. Mauro, faz alguma coisa motivacional. E sempre falei que faço para ninguém falar, tá fazendo. Não, para eu abrir o jogo. Só uma delas que eu não mostrei nem o áudio e nem o texto, porque como é muito emocional e muito pessoal, mais do que profissional, para mexer com os jogadores, não mexeu porra nenhuma nesse time de 2014. Mas essa é outra história. Mas enfim. Bom, aí antes desse jogo que eu tentei e não deu certo, teve o jogo da inauguração, 2-0 para o Sport. Aí eu fiz o mestre de cerimônias, apresentei e tal, e fui. Que puta honra e felicidade com queridos ídolos e amigos, lá no camarote dos imortais do Allianz Parque. Ao lado do Ademir da Guia, Dudu, Edu, Leivinha, César. Pô, maravilhoso. Então, vamos lá. E do Bala também. Aí o Palmeiras perdendo 2-0, ou estava 1-0 ainda, o Wesley sai. O Wesley é o único cara que tem 100% de aproveitamento do Allianz Parque. Os 2 jogos ele foi substituído, esse e depois contra o Furacão. Não é que ele foi válido, ele foi xingado. Ei, Wesley, vai tomar. E ele tem uma figura legal. É igual a dele, a gente já discutiu bastante no ar, fora, mas enfim. Aí eu, do meu equilíbrio da Sociedade Esportiva e Jornalismo, é o que eu fiz. Eu levantei de onde eu estava, sentado do lado, entre o Ademir da Guia e o Leivinha, com a minha mulher, meus filhos e tal. Levantei e fui até ali, uma beiradinha do camarote e comecei a berrar junto com a torcida, porque a voz do da Guia é a voz de Deus. Ei, Wesley, vai tomar no... Né? Porque, convenhamos, ele merecia. O Palmeiras indo pro saco, o Sebastião não tá nem aí, né? Ou tava mais pulando o muro, como iria depois do ano seguinte pro São Paulo. E a gente já meio que imaginava e já sabia. E mesmo que não fosse, não estava jogando nada, né? E aí eu berrando, ei, Wesley, vai! Aí tá embaixo de mim o Dudu, o Olegário Tolói de Oliveira, uma das 6 estátuas do Palmeiras. Aí o Dudu, né, a mulher dele maravilhosa, queridos amigos, a dona Maria Helena. Aí eu, ei, Wesley, vai tomar, né? Aí vira o Dudu e fala, ô garoto, pega mais leve aí, pode xingar, né? Aí eu falei, Dudu, vai você também. O Palmeiras sendo rebaixado, esse filho da mãe não faz nada. E outra coisa, o time, nosso treinador é teu sobrinho, é o Dorival Júnior, vai você também, Dudu. Aí vira o Dudu, é verdade, né? Não tá fácil, não. Tadinho do velhinho. Assim, maravilhoso, Dudu. Um beijo pra Maria Helena, o melhor café da cidade de São Paulo. Mas ele fala assim mesmo, Mauro. Ele é meio rocão, né? Ai, olha, garoto. É a melhor imitação que eu faço na minha vida do Dudu, cara. E às vezes eu ligo pra casa dele, que não tem celular, né? Ele diz, alô? E eu, alô? Ah, Mauro, para de me imitar. E realmente é boa. Mas o Dudu é inimitável. Aliás, os 2 Dudus. O nosso Dudu baixinho também, baixola, maravilhoso. Sensacional. Tiagão, Campana, muito boa noite aí, meu irmão. Boa noite, obrigado aí, Mauro. Prazerzaço te conhecer. Na verdade, eu já tinha te encontrado uma vez naqueles 3-3 contra o Cruzeiro,
naquela Copa Nossa. do Brasil, aquele empate ridículo e sensacional ao mesmo tempo. A gente tirou uma foto junto, até uma foto junto com que legal, cara. E, cara, e só falar que você foi muito solícito, porque tinha muita gente, você já estava meio atrasado ali na frente, ali na Palestra Itália, estava meio atrasado para começar o jogo, que já estava para começar, e mesmo assim tirou foto com todo mundo, não desfez de ninguém. E na hora do terceiro gol, por essas coincidências da vida, eu estava exatamente embaixo de você. Você começou a bater na cabine, sério? Eu comecei, juro por Deus, juro pela minha mãe morta. Bom, demais, velho. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você respondeu, então deixa eu só falar. Também sou muito fã do Chico Buarque, e, cara, eu ia falar exatamente isso, que você escreve muito parecido com o Chico. Não sei se foi alguma inspiração, até de forma intrínseca e tal. Cara, você pega a construção ali mesmo, ele faz o jogo de palavras que você faz muito bem, eu admiro muito o Chico, é gênio, enfim. Mas não vamos falar do Chico, né, porque... então, cara, só obrigado, certo? Prazerzaço, de verdade, cara. Tanto que eu falei pro Zezé, a live do Mauro Betti eu quero estar, pelo amor de Deus, você me chama. Aí ele falou, não, beleza, você vai estar sim. Então, obrigado, forte abraço a todos, obrigado a todo mundo que participou da live, brigadão, rapaziada aí. E, cara, feliz mesmo. Obrigado por você ser palmeirense, cara, porque, meu, só eleva o nível na nossa torcida. Aliás, desculpa, até rapidinho, Campana, é uma das frases que eu mais fico feliz mesmo, lisonjeado, quando essa que você falou, aliás, todos, muito emocionado que vocês estão falando, mas assim, quando alguém me fala isso, eu fico muito feliz, porque é uma coisa que, pô, a coisa mais fácil da minha vida é ser palmeirense, né, quer dizer, eu falo, não teve um dia que eu vou virar palmeirense, cara, até às vezes me perguntam, e se não houvesse o Palmeiras? Eu não estaria aqui com vocês. Mas se não houvesse, verdade, qual seria o seu time? Até acho que a gente tem que ser... Eu acho que pela afinidade, uma série de coisas, inclusive quando meu pai morreu, a homenagem que foi feita, eu ia ser santista, tá? Mas assim, eu também, já sei que os palmeirenses e Santos já me estão xingando, por isso aí já me xingaram, mas enfim, mas faz parte. Mas eu nunca vou esquecer quando alguns jogadores do Palmeiras me falam isso, cara, eu fico muito emocionado. Quando eles falam, puxa, muito obrigado a você, Palmeiras. Quando o jogador do Palmeiras fala isso, e o torcedor mais ainda, me deixa muito emocionado. Obrigado mesmo.